E para analisar os temas do dia, como sempre, são meus convidados Samuel Fernandes de Almeida e Pedro Vassal. Meus senhores, muito boa tarde e obrigado por estarem nesta edição das 12. Samuel, começando por si, olhando para os dados que saíram do mal parado das empresas exportadoras, a questão que se coloca, e tendo por base, já aqui falamos noutras semanas, das greves dos portos, das exigências, por exemplo, dos estivadores, é um sinal grave o mal parado chegar às empresas exportadoras de um setor que tem sido, no fundo, o pouco motor que temos na economia portuguesa? É um sinal, mas também me parece que nesta altura assim, o aumento é significativo, porque salvo erro passou São de 200 milhões mais. São 200 milhões mais. De qualquer forma, se tivermos em conta aquilo que é o valor global do mal parado, também não acho que nesta altura é prematuro. Eu ligo mais, confesso-lhe, em relação à questão das exportações, apesar do enorme esforço, e tem de ser louvado, e sobretudo esse esforço deve ser sobretudo imputado aos empresários, apesar do esforço de diversificação que é feito em termos dos nossos mercados, a nossa dependência de 3, 4 mercados é particularmente significativa. Portanto, estamos a falar de Espanha, Alemanha, França e Reino Unido. Estes 4 países representam mais de 50% das nossas exportações, sendo que a União Europeia, na totalidade, representa cerca de 71%. E isso é um risco acrescido, sobretudo quando a zona euro está na situação em que está. E, portanto, por muito que haja um esforço de diversificação, nós não conseguimos, com esta atual matriz, é um bocadinho perigoso, no mínimo do ponto de vista económico, enquanto estratégia, apenas termos como alavanca as exportações. Bem sei que, obviamente, isto é jogado numa lógica, e parece ser essa a estratégia do Governo, que é, se continuarmos a alimentar o suficiente as exportações e, ao mesmo tempo, tivermos uma redução drástica da procura interna, que eu tenho dúvidas se ela, aliás, não é, para além daquilo que ela era desejável e era necessária, ou seja, fosse este governo ou fosse qualquer outro governo, ao implementar um plano que, no fundo, é de emagrecimento da nossa economia, teria necessariamente a ver uma contração da procura interna. Eu não sei se ela não é desejada pelo Ministro das Finanças, sobretudo de forma a poder apresentar perante os nossos parceiros e, sobretudo, perante os credores, um argumento que é o reequilíbrio da nossa balança comercial. E ela faz por duas vias. Faz, obviamente, por um crescimento contínuo, embora também é preciso dizer que o nosso crescimento contínuo das exportações está ao nível de as repor àquilo que era ao nível das exportações há cerca de 4 anos atrás, porque em 2008, 2009 e 2010 houve uma quebra nas exportações. E, portanto, nós não estamos num crescimento em termos nominal no valor do PIB em relação ao valor que as exportações, ou seja, na composição da nossa economia, não estamos a transformá-la de forma, pelo menos para já, de forma estrutural, estamos a repor o nível das exportações que tínhamos há uns anos atrás. De qualquer forma, fornece esse elemento que é a menor dependência em termos de financiamento da economia, porque obviamente se geramos excedentes comerciais, ou se potencialmente gerarmos um excedente comercial, teremos menor necessidade de importação de fundos. De qualquer forma, é um risco. Esta estratégia é bastante, a meu ver, é bastante arriscada, porque ela implica ou tem pouco em conta a estrutura daquilo que é a nossa economia, e nós não conseguimos transformar uma economia composta maioritariamente por pequenas e médias empresas sem um enorme sacrifício do ponto de vista social, e que, aliás, se reflete nos níveis do desemprego e numa destruição parcial do nosso tecido empresarial, que é acrescido uma circunstância que é excepcional, ou seja, esta crise tem esta particularidade, para além de ser uma crise global, é uma crise também dos Estados e é uma crise também de incapacidade de gerar financiamento no seio da economia. E, portanto, a conjugação destes fatores coloca uma pressão acrescida em termos daquilo que seja qualquer política económica que possa ser delineada por este governo ou por outro qualquer. Pedro, pegando aqui na análise do Samuel e olhando para dois dados essencialmente, a questão acaba por ser a mesma, mas temos as exportações ainda a crescerem, mas têm vindo a abrandar, e temos esta questão de mal parado nas empresas exportadoras. Estamos a perder força a este nível? Quer dizer, a diversificação dos mercados de que falava o Samuel, e que de facto é muito importante, não podemos pôr os ovos todos no mesmo cesto, é importante, mas não se faz do dia para a noite. Se me disser que mais pode ser feito a nível de vender a marca, ou seja, Portugal lá fora, eu acho que sim. Acho que aqui não há muita saída se não apostarmos nas exportações. Relativamente à variável, ou indicador, digamos assim, que mede o comércio externo, a balança de transações correntes,
ela deriva essencialmente de uma retração e de uma recessão económica que se vai refletir imediatamente na procura de bens importados, porque a procura diminui. Todos nós temos menos dinheiro, portanto temos menos dinheiro, consumimos menos e, portanto, a importação vai por essa via, quer seja desejada, quer não seja desejada. Que é fundamental que, do ponto de vista dos indicadores que medem, digamos assim, a abertura da economia, a balança de transações correntes, a balança comercial, eu acho que isso é muito importante, essa vertente, e que existe esse equilíbrio. Que, como se sabe, quer dizer, não há aqui nenhum mistério, está a ser feito por duas vias. Há o aumento das exportações, que é verdadeiro, e há também a diminuição das importações, que decorre exatamente da recessão económica. A recessão económica, desse ponto de vista, era quase indispensável. Ninguém diz isto com alegria nem com satisfação, mas que decorre de um rearranjo, digamos assim, das contas públicas. Portanto, o que eu acho onde nós devíamos, de facto, testar mais baterias, e julgo que poderia ser feito mais alguma coisa a nível de marketing, quer dizer, por exemplo, quem vai lá fora, por exemplo, vinho português, já começa a ser conhecido, tem sido um caso de sucesso, mas mesmo assim, se for a Inglaterra, a França, aos Estados Unidos, etc., nós percebemos muito mais que há, sei lá, vinho sul-americano, chileno e neozelandês, já para não falar do francês e do espanhol, e que ainda é difícil encontrar vinho português. Porquê? Porque temos de fazer exatamente mais marketing sobre isso. Quem diz o vinho, diz outros setores de atividade. Agora, que de facto está a haver uma grande diversificação de mercados e até de produtos, isso é verdade. Que isso não se consegue do dia para a noite, que isso só por si não será suficiente. É uma condição necessária. Não sei se será suficiente para arrancar a economia, mas estamos no bom caminho, estamos a fazer o que é preciso. Podia ser feito mais, pois, se calhar acho que sim, mas... Samuel, as empresas exportadoras portuguesas precisam de encontrar, e há pouco falava da questão dos principais parceiros de Portugal, os principais compradores dos produtos portugueses são europeus. É preciso também começar a procurar mais, porque algumas já procuram, mas começar a procurar mais noutros mercados, fora da Europa, nomeadamente por estar em crise. E seria importante adequarmos também, e há instrumentos para esse efeito, seria importante, por exemplo, adequarmos a nossa legislação fiscal especificamente para esse efeito. Se nós notarmos, só dou aqui um exemplo, nós temos alguns grupos empresariais que estão a diversificar os seus investimentos para fora da União Europeia. Aliás, eu diria que na minha vida profissional, hoje em dia, a prioridade de qualquer empresário é eu quero fazer investimentos, mas não quero na zona euro. Portanto, quero fora destes mercados. E isso obriga a nossa atual legislação fiscal, com perda potencial até de receita, obriga a deslocalização de uma parte dos grupos empresariais, ou pelo menos das estruturas, para fora de Portugal, por causa de uma questão específica em relação ao tratamento dos dividendos que venham fora da União Europeia. E foi, aliás, isso que esteve na origem da deslocalização e do problema que houve há um ano atrás, relativamente à Jerónimo Martins. É um planeamento fiscal básico, ou relativamente básico, ditado por uma razão válida do ponto de vista económico e do ponto de vista fiscal. E, portanto, quando nós pensamos muitas vezes no instrumento da política fiscal para efeitos de diversificação ou para acolher alguns investimentos, ela precisamente deveria ser pensada para este tipo de situações muito específica, do qual o país poderia retirar dividendos. É óbvio que nós temos um potencial natural, que são os países de língua oficial portuguesa. Enfim, há um enorme esforço de investimento em Angola. Moçambique também está numa fase ascendente e vai receber nos próximos anos larguíssimas dezenas de milhões de euros de investimento por força das descobertas no gás natural. E há outros mercados que têm estado em crescimento, como a China, os Estados Unidos, e, portanto, o caminho naturalmente terá de ser esse, terá de ser de reindustrializar a nossa economia. Nós, nos últimos 10, 15 anos, tornamos de alguma forma um país, sobretudo dedicado ao setor terciário, em que somos vendedores e importadores de serviços. Essa é uma das políticas defendidas não apenas pelo Ministro da Economia português, mas por um grupo de 4 ou 5 ministros europeus da Economia que querem precisamente reindustrializar a Europa, não apenas Portugal, mas a Europa no seu todo. Mas o caminho que está a iniciar não vai ser muito fácil de implementar, que é com criar restrições à deslocalização das empresas. Aí é um problema diferente, que é um problema de competitividade da zona euro no seu todo.
Nós, para além da zona euro, tem um déficit em termos de investimento, por exemplo, em termos de inovação e de investigação e desenvolvimento, por contraponto com outros blocos, nomeadamente os Estados Unidos, inclusive também o Japão. E se olharmos, por exemplo, a carga fiscal global destes três blocos, e não estou sequer a referir aos países em desenvolvimento, portanto, e os BRICS, se olharmos para a carga fiscal na zona euro, Estados Unidos e Japão, os últimos dados que eu tenho eram de 2010, enquanto os Estados Unidos tinham uma carga fiscal global de cerca de 27% sobre o PIB, a União Europeia está próximo dos 40%. E, portanto, isto é um fator. A agenda de Lisboa nunca foi verdadeiramente implementada e é um fator de perda global de competitividade da zona euro e que força, naturalmente, em alguns casos, a deslocalização. E isso é um problema que nós temos de enfrentar, julgo eu, e a meu ver não é criando regras ou entraves à deslocalização das empresas. Pedro, olhando também para esta questão, não apenas para as empresas exportadoras, mas porque o tema é o mal parado nas exportadoras, o Governo tem que olhar de outra forma, menos estanque, para a questão das pequenas e médias empresas, muitas delas são estas exportadoras. De uma forma menos estanque. Eu não sei muito bem o que é que isso quer dizer. Não se pode falar só, em termos genéricos, de exportar. É preciso que as empresas, na prática, tenham apoios, saibam também, muitas delas tenham orientações para o que podem fazer, alguma estratégia, pelo menos algum planeamento. Eu acho que ao Governo compete dar as condições fiscais de acesso. A melhor condição que o Governo pode dar às empresas exportadoras ou não é facilitar a burocracia, facilitar o acesso à justiça, por exemplo, facilitar o empreendedorismo, novas empresas possam aparecer com novas ideias, novos empresários, etc. E ajudar a vender um bocadinho a marca Portugal. Porque, de resto, o trabalho em si tem que ser dos empresários. Se me segue nestas áreas que eu disse, eu acho que já muita coisa foi feita, muito falta fazer, eu diria que sim. Agora, para exportar não tem que ser necessariamente uma grande empresa, uma PT ou uma EDP, porque os números são outros, e os problemas que se colocam são diferentes, mas também é muito pequena empresa, eu conheço, todos nós aqui com certeza conhecemos muitas pequenas empresas que exportam e que são bem-sucedidas, em regra por iniciativa do seu próprio acionista, ou do seu próprio administrador, ou presidente, ou enfim, do próprio empreendedor que está à frente da empresa. E, portanto, aquela ideia que havia aqui há uns anos do Small is Beautiful, não sei se não se pode empregar aqui. Quer dizer, não tem que ser só, nós às vezes temos um bocadinho a tendência de olhar só para as grandes empresas. Há muita pequena empresa que se tem feito a vir a fazer o seu caminho. Agora, insisto, o principal papel que o Governo pode fazer é exatamente agilizar a economia. E agilizar naquelas várias áreas. Na área fiscal, para que as empresas paguem menos impostos, quando menos impostos pagarem, mais dinheiro, digamos assim, fica liberto para a área de investimento, portanto, as necessidades de financiamento serão menores. Na justiça e no acompanhamento de vender a marca Portugal. Aquelas feiras que se fazem do nome Portugal e de Portugal ser conhecido como, ou no turismo, porque também é uma grande indústria exportadora, enfim, o caso dos sapatos, por exemplo, foi uma coisa do calçado, é um bocadinho mais que sapato, que estava muito mal aqui há uns anos, eu lembro-me, aqui há, não sei, 20 anos, uma coisa qualquer, e que de facto se transformou, e na legislação aplicável, não é? Se calhar a startups pode, por exemplo, ajudar a criar aquelas empresas de capitais de risco. Sabe, nos Estados Unidos, eu não sabia isto, soube isto no outro dia, calculam, pelo menos foi o que eu li, que 11% do PIB norte-americano tem como origem já empresas criadas pelos capitais de risco. E as capitais de risco, lá há algumas mesmo que dão primazia a empresários, por exemplo, que já foram à falência. Portanto, que já foram à falência, já experimentaram que é difícil, que é negociações, isto e aquilo e aquilo outro, e, portanto, já fizeram, enfim, já percorreram esse caminho complicado e difícil, e as capitais de risco estão disponíveis para dar esse apoio. Ou seja, nós cá precisávamos muito de ter ainda mais uma atitude e uma cultura de empreender. E apoiar um empreendedor que não acerta sempre, há negócios que correm mal,
Mas eu acho que isto é que falta cá em Portugal. Ainda temos um bocadinho a julgar que é o papel do Estado a que vai resolver o problema das empresas. Pode ajudar a resolver o problema das empresas, como eu disse, na área da justiça, da burocracia, na área fiscal e tudo isso, mas de resto nós temos que habituar-nos a ter uma cultura para que apareça cá um Bill Gates qualquer da vida, percebe? Que pode aparecer. E tem aparecido muitos, nós dos grandes empresários que temos, alguns deles até começaram os seus negócios muito por baixo. Essa cultura aqui, eu acho que faz falta em Portugal. E acho que era preciso, e acho que o Governo, mas todos nós, a começar pelos meus amigos aqui na televisão, podem facilitar. Samuel, olhando para outra questão, nomeadamente para a questão italiana e para as declarações de Mário Monti, parece-lhe que a política levou a melhor sobre a tecnocracia? A Itália é um país muito especial. Tem, aliás, um funcionamento da sua democracia também é muito especial. É normal a instabilidade. A instabilidade política faz parte da matriz política italiana. Enfim, aqui a única questão preocupante, verdadeiramente, é o retomar o poder por parte de Silvio Berlusconi, que não é obviamente um elemento fidedigno, e os mercados, nessa lógica, daí os receios. Não se sabe o que é que se pode contar com Silvio Berlusconi, já para não falar de todas as questões a montante, do ponto de vista de transparência e opacidade do sistema, enfim, as violações mais elementares de regra de separações de poderes e tudo mais, mas isso é uma questão sobretudo da política interna italiana, do ponto de vista daquilo que é da percepção de fora. É que a Itália será um parceiro menos amistoso, e que aquilo que tem sido menos amistoso no sentido da lógica de se estar comprometida e verdadeiramente comprometida com as reformas estruturais e com um caminho menos expansionista em termos de despesa pública. Há esse risco das reformas que já foram impostas por este governo, que ficou conhecido como sendo tecnocrata, caírem por terra caso Silvio Berlusconi vença? Era tecnocrata, mas era um governo que tem feito até à data uma gestão assente num amplo compromisso político, no fundo quase como uma suspensão das guerras intestinas normais em Itália durante este período, e que estava assente precisamente que era necessário repor a Itália e iniciar um conjunto de reformas políticas importantes, precisamente com base nesse consenso político relativamente alargado, e que agora é comprometido precisamente por Silvio Berlusconi, porque é o partido de Silvio Berlusconi que de alguma forma compromete e coloca em questão a posição de Mário Monti. E Silvio Berlusconi não é um homem, naturalmente, nem é um político sequer confiável. Portanto, nessa percepção, ninguém sabe, eu não sei qual é que vai ser o caminho, ninguém sabe qual é que será o caminho que a Itália vai adotar na eventualidade de Silvio Berlusconi voltar a ganhar as eleições agora, no início do próximo ano. Pedro, a The Economist hoje tem uma análise interessante que diz, entre outras coisas, que Mário Monti tem quem goste dele, nomeadamente os economistas, os analistas de mercado, de resto em linha com aquilo que dizia o Samuel. No entanto, tem um problema, é que o povo não gosta muito dele, e em parte por causa da austeridade, que de resto é bem conhecida dos portugueses também. Sabe, o Mário Monti veio aqui provar duas coisas. Primeiro, que eu acho muito interessante que cá em Portugal alguma esquerda bem pensante dava-se o Mário Monti como exemplo. Como também dava o François Hollande. Que nós precisávamos do Mário Monti, alguém que estivesse acima dos partidos e que faz aquilo que é preciso. Este primeiro raciocínio tem um problema, porque nós cá em Portugal já experimentámos isto, não é? E isto é um convite à desagregação da democracia, que é de aparecer um Dom Sebastião que está acima dos partidos, está acima da querela política e que só pensa no bem do povo e, portanto, faz aquilo que tem que ser feito. E, portanto, isto é uma desresponsabilização dos partidos e é o discurso mais antiparlamentar e antidemocrático que eu conheço, para além de ser perigoso. E o que é que prova também isto? Prova que, hoje em dia, como estão estruturadas as democracias, e eu não vejo outra forma de o fazer, as democracias estão estruturadas e estão assentes em partidos políticos. E, portanto, esta ideia peregrina de que consegue aparecer sempre alguém fora do sistema partidário e que consegue, de alguma forma, impor ou desenvolver uma política apartidária que no fundo, tenta apenas o bem-estar do povo em geral e não se preocupa com as eleições amanhã, não pega. Eu bem sei que o Samuel tem razão, a Itália é um caso especial, enfim, nós até nos divertimos às vezes, porque enfim, aquilo é um caso especial, porque nascem partidos e morrem partidos. O Berlusconi, não há ninguém igual ao Berlusconi, nós não gostamos dele, mas os italianos têm gostado dele, enfim, ao longo dos últimos anos.
Mas mesmo sendo um caso especial, a democracia tem que se basear em partidos. E tentar arranjar um sistema de governo que não tenha um sustentáculo, digamos assim, não se baseie na base, num apoio específico dos partidos, não resulta. Finalmente, o problema da Europa é um problema político, não é um problema económico. Como disse, e bem, eu não conheço as estatísticas, não conheço as sondagens ainda dos italianos. Porquê é que supostamente os italianos estão fartos do Mário Monti a agarrar nas suas palavras? Por causa da austeridade. Ou seja, a certa altura, os europeus, eu acho que isto é um atestado de minoridade, mas enfim, é apenas a minha opinião, não gostam de quem lhes dá as más notícias. E o que se passa em Itália, passa-se em França, que gostavam muito da Holanda, agora já não gostam. Passa-se eventualmente menos na Alemanha, porque eles, para todos os efeitos, ainda vão mantendo algum nível de vida. E é o que se passa também cá em Portugal. Portanto, a certa altura, e na os própria povos, Espanha também. E na Espanha, a certa altura, os povos, e eu percebo, as pessoas não gostam porque ele traz as más notícias. E, portanto, se o Mário Monti, estou a interpretar aquilo que me disse com base na sondagem do Economist. Se por acaso os italianos estão fartos do Mário Monti porque ele lhes traz más notícias, estão sempre na expectativa que venha alguém que lhes venha dizer, olha, afinal a austeridade já não é necessária, afinal tenho aqui um caminho alternativo. E o mesmo se passa cá em Portugal. Cá em Portugal, o que é que vem? Veio o Dr. Passos Coelho, primeira vez que eu vejo alguém dizer que não se interessa nas próximas eleições, e digo isto com todas as letras, mas enfim, podia ser que isso até fosse marketing político. Vamos supor que sim. E não gostam do Dr. Passos Coelho. Esperando na expectativa de que se viesse outro Primeiro-Ministro, se calhar a receita ia ser diferente. Com certeza que a receita ia ser diferente e, graças a Deus, temos todos cabeça para pensar, não temos que pensar todos da mesma maneira e havia com certeza que o Dr. Passos Coelho está a fazer mal enquanto faria muito melhor. O que eu duvido é que, no final do dia, a receita fosse muito diferente e que esta austeridade já não fosse necessária assim. Haveria coisas que correriam melhor, provavelmente havia coisas que correriam pior. Portanto, a certa altura, isto é um sinal, na minha modestíssima opinião, de um caso de imaturidade ainda política e democrática. É uma questão cultural dos europeus, porque os europeus habituaram-se ao longo dos últimos, desde a Segunda Guerra, não querem ouvir mais notícias. E, portanto, acham que todos os direitos que tinham conquistado até aqui vão valer para sempre. E como há uma elite política que lhes diz que isso vai ser assim, tipo o Dr. Mário Soares, logo as pessoas tendem a confiar porque querem ter boas notícias, não querem ter mais. Samuel, para terminarmos, e este pode ser um dos problemas, não apenas para Portugal, mas para muitos dos países da Europa, é a questão que coloco, não estou a afirmar, que é vir um outro político que diga, meus senhores, se eu vencer as eleições não haverá tanta austeridade, pode eventualmente conseguir aliviar essa austeridade. O problema é que depois é preciso... É preciso atualizar as contas. Eu não me revejo assim tanto naquilo que o Pedro acabou de dizer. É verdade que as pessoas têm alguma dificuldade. Ninguém gosta, desde sempre. Os portadores de más notícias em Roma cortavam-lhes a cabeça. Portanto, não é uma coisa assim tão nova do ponto de vista cultural. A grande questão, em termos do distanciamento das pessoas em relação aos partidos políticos, está precisamente na falta de verdade do discurso político. E quando nós falamos de Passos Coelho, por exemplo, só olhando, importa só notar aquilo que foram as promessas eleitorais e o discurso de Passos Coelho a quando da sua candidatura, e que aqui neste caso não tem absolutamente perdão rigorosamente nenhum. Estamos a falar de um partido que foi envolvido e tinha precisamente conhecimento, porque foi envolvido. Recordemos o papel de Eduardo Catroga ao nível da negociação do memorando, e tinha conhecimento. O PSD participou no memorando de assistência financeira, não teve um papel decisivo, mas foi-lhe dado conhecimento e, portanto, sabia do que iria encontrar. Portanto, não é verdade que não soubesse qual era o estado das contas públicas, não é verdade que não soubesse qual era o caminho que vinha aí a seguir. E ainda este verão, Pedro, ainda este verão, por isso é que não estava um montante de dívida que o Catroga não quis. O Pedro Passos Coelho anunciou num discurso político o fim da crise e o aliviar. Isto foi em agosto e, portanto, os partidos, esse é que é o problema hoje em dia dos sistemas partidários na globalidade, na União Europeia, é um problema de credibilidade. E, portanto, as pessoas não aceitam, e com legitimidade, com toda a legitimidade, que um Primeiro-Ministro, seja ele do partido, mas isto também, embora vamos fazer uma justiça ao Dr. Pedro Passos Coelho, é porque isto não é um exclusivo do Dr. Pedro Passos Coelho. Isto foi feito com o engenheiro José Sócrates, e quem iniciou, aliás, esta tradição de mentir descaradamente
durante as campanhas eleitorais foi o Dr. Barroso, que neste momento é o Presidente da Comissão Europeia. Portanto, isto já tem vários mandatos. É uma década de mentiras, em que não há qualquer correspondência entre o discurso político e aquilo que é a ação política. E os políticos sabem perfeitamente disto. E, obviamente, hoje em dia as pessoas não estão. Quem está a viver no limiar da pobreza, quem está a passar por dificuldades, é óbvio que não aceita, e tem toda a legitimidade em não aceitar, que quem está a governar o país não fala a verdade. Isso não é aceitável, seja do PSD, seja do PS ou de qualquer outro partido. Este é que é o grande problema hoje em dia das democracias, que, por exemplo, tem o caso, por exemplo, de François Hollande, que é um caso típico também, que é de um político que chega ao poder anunciando um conjunto de medidas e que não as consegue implementar, porque por isso simplesmente não são implementáveis as medidas que anunciou. E, portanto, ou denota, no caso de François Hollande, ou denota falta de coragem política e de preparação política, ou então denota um discurso populista que foi utilizado exclusivamente para ganhar as eleições em França. Samuel Fernandes de Almeida, Pedro Vassal, muito obrigado pela vossa presença nesta edição das 2. A seguir voltamos a olhar para o dia nos mercados.